Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Viva o Santo Pobrezinho de Assis, celebrado hoje em todas as raças e culturas, em todo o mundo, dentro e fora do cristianismo, dentro e fora do catolicismo, porque São Francisco é um santo universal, é o cantor de Deus. Ele é o grande enamorado de Cristo e das obras criadas por Deus. Ele é o fascinado pelo crucificado. Ele é o sedento das chagas de Jesus. É o sedento do preciosíssimo sangue. É aquele revestido da paixão de Cristo, que mereceu ter uma imagem, simbolizando, pisando, calcando o mundo aos pés e tirando Jesus da cruz. Assim, muitas imagens o representam dignamente e teologicamente corretas. Hoje é a festa do Pai Seráfico São Francisco. Quem de nós, católicos, não somos devotos, não amamos o Pai Seráfico São Francisco de Assis, que por causa das chagas aqui no Ceará é considerado São Francisco das Chagas, ou como o povo diz, São Francisco do Canindé. Mas nós sabemos que é o amor do povo transformado em expressões. Ele é de Assis. São Francisco, meus irmãos, veio nos dizer que Deus é simples. Ele veio nos ensinar a não complicar os caminhos divinos, a não complicar a teologia, a não complicar a comunhão e o encontro com o Pai. Deus é simples, tanto que quis morar junto a nós na pessoa do Filho, coabitar conosco no mistério da encarnação, armar sua tenda no deserto desta vida para não nos sentirmos só. Não é? Então, Deus é simples. Deus é simples e quer que nós entendamos disso. E o representador desta simplicidade, o motivador, aquele que ilustra bem, é o Pai Seráfico. Ele veio para dizer que não é preciso fazermos caricaturas de Deus. São Francisco quer dizer que quanto menos caricatura de Deus eu e você fizermos, mais Deus é Deus em nossa vida. Jesus correspondeu o amor de São Francisco por ele. E o sinal disso, ele concedeu o mérito da impressão das suas chagas, que outra coisa não é do que sinal, de uma pertença absoluta, de um amor esponsal, de uma entrega de um para o outro. São Francisco se entrega para Jesus, Jesus se entrega para São Francisco. E este laço esponsal perdura até hoje nas 3 ordens, franciscanas, capuchinhas e conventuais, nas clarissas, nos institutos e congregações agregados à família franciscana e em todo devoto que encontre na pessoa de Francisco um mestre da observância, do cumprimento perfeito do amor de Deus. São Francisco quis viver para Jesus e o tomou como centro ao redor do qual gravitou toda a sua vida. É o santo da entrega total. Meias medidas não foram feitas para São Francisco. Ele não ama pela metade. Ele não ama em espaços. Ele não ama em situações. Ele ama no todo. Jesus se transforma no centro em torno do qual gravitou, toda a sua vida, se encaminhou todo o seu viver numa mística também pessoal, numa experiência também pessoal de Deus. A gente não vê no Pai Seráfico uma imitação de qualquer outro santo. A sua espiritualidade é única, é espontânea, nascida mesmo da sua conversão. Ele escolhe a pobreza para mais de perto imitar o Senhor Jesus, pobre e andarilho pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Nazaré, por todo o território da Palestina. São Francisco quer ser o pobrezinho de Assis. Ele quer ser aquele que o ama no calor e no frio, no sol e na neve. Ele quer ser aquele que representa a pobreza de Jesus, não para chamar a atenção sobre si, mas para projetar Cristo no outro. Desconheceu o orgulho, a vaidade, sendo ele oriundo de uma rica família, E optou pela pobreza, chamando-a de irmã, Querendo as coisas simples e sem brilho. Ele deu-se e foi acolhido pela Santíssima Trindade. Não saltou no vazio.
Tem pessoas que dizem, a fé é um salto no escuro. Eu diria o contrário. A fé é um salto no claro. Eu tenho que conhecer o que estou fazendo, eu tenho que saber o que estou fazendo. Eu tenho que conhecer o Deus a quem eu estou servindo. Eu tenho que conhecer o Cristo a quem me consagrei. Eu tenho que conhecer o Espírito Santo que me conduz e que me, digamos assim, pulveriza dia e noite para eu estar digno da Santíssima Trindade, não é? Dessa forma, ele se assemelhou a Jesus crucificado. Por amor ao seu holocausto voluntário da cruz, Francisco quis ser vítima, hóstia de holocausto, de oferenda ao amor. A oração atribuída a ele, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver desespero que eu leve a esperança, se transformou num caminho luminoso de santidade para muitos santos. Muitas pessoas caminham por este vale da oração de São Francisco como se fosse uma etapa que os leva às sendas franciscanas, como eu disse ontem, ao Vale de Assis. Então hoje é uma festa de todos. Eu faço parte de uma paróquia franciscana, que é o Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, lá em Jacarecanga. Mas antes já fiz parte de uma paróquia franciscana, que foi o Dias Macedo, há muitos anos atrás, onde os simples, os humildes, armavam barracas. Havia a escolha da rainha da festa, havia o novenário, a festa e a procissão solene, a bênção de São Francisco e Santa Clara. Dessas coisas nós guardamos não remota saudade, mas constante saudade que atualiza a fé e a devoção. Muito mais do que importante assim a devoção, é importante o discipulado franciscano, o caminhar nas sendas franciscanas, o deixar-se formar por Cristo na pessoa de São Francisco, matricular-se na escola franciscana da renúncia voluntária, da resignação evangélica, da submissão a Deus e do complemento da graça, como diz São Paulo, completa em mim o que faltou à paixão de Jesus Cristo. Por isso o Pai Seráfico é mestre para todos. Ele é instrutor e ao mesmo tempo modelo, imagem do que ele prega, do que ele diz. Ele é referência do que ele diz. Os frades que com ele viveu, sobretudo o Filião, que teve uma maior intimidade depois de Tomás de Celano, todos vão dizer, ele praticou bem tudo o que pregava. Como diz o Evangelho de São Marcos, Jesus fez bem todas as coisas. Então, ao nos aproximar desta auréola franciscana, dessa luz resplandecente que vem de Assis, é como aquele texto de Isaías, O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Vamos dizer assim, de Assis nasceu aquele que vem ser para nós referência do sagrado. São Francisco foi o santo que criou o presépio. Foi sua ideia, pouca gente sabe disso. O presépio que daqui a pouco estamos montando, graças a Deus. Eu amo o advento, eu aspiro pelo advento. Eu acho o advento o período litúrgico mais belo da igreja, muito embora a grandeza da quaresma e da Páscoa e da Semana Santa. Mas São Francisco tornou-se a referência da pobreza e lá no presépio de Assis, ele representa a pobre criança de Nazaré. Ele representa a pobre Maria e o pobre José. E ele se junta à pobreza da Sagrada Família, tendo sido ele um jovem rico. Eu penso que São Francisco era alguém que onde chegava, trescalava Jesus, passava Jesus, como que, tatuava Jesus nos outros, no bom sentido desta palavra tatuar, porque o santo é assim, A pessoa santa onde chega, ela esparge o perfume da graça, sem alarido, sem muita fala, sem muito estrondo, sem relâmpagos, trovões. A pessoa santa, quando chega no ambiente, as pessoas sentem pela suavidade, pelo equilíbrio, Pela sensatez, pela pujança divina presente em si.
A pessoa santa não esconde Deus, ela transverbera Deus para os outros. Ela transcende, né? Então ela passa, ela se torna o quê? Ela se torna um canal luminoso da graça, onde quer que esteja, na fila de um banco, na espera de uma clínica, para ser consultado num ponto de ônibus, dentro de um transporte, enfim, de viagem, no supermercado, numa feira livre. Ela esparge luz, ela derrama luz. A história conta que um dia São Francisco chamou 2 frades para evangelizar na praça. Foram, rodaram, entraram na igreja, voltaram para casa e os frades, boquiabertos, perguntaram: Pai Francisco, nós nada dissemos, nós nada falamos, o senhor não subiu numa pedra, porque era o costume da época, né? Como Santo Antônio fazia. E ele disse: meu filho, nós evangelizamos. A modéstia, a gravidade religiosa, o comportamento com que nós entramos e saímos da cidade evangelizou o povo. Porque aqueles 3 frades passando, indo e voltando, naquela simplicidade e ao mesmo tempo austeridade evangélica, eles demonstraram que pertenciam a um outro reino, a um outro povo, o povo de Deus. E São Francisco não para na estrada até a sua santa morte. Ele vai traduzindo o amor de Deus. Até a sua morte de tanta penúria, sofrimento, pobreza, escassez de víveres, fome mesmo, ele vai achar que é pouco, porque é a dama pobreza que eles sugerem às clarissas que nunca abandonem de seus mosteiros a dama pobreza, que ela tenha um lugar de honra no mosteiro das Clarissas. E Santa Clara e São Francisco viveram nessa dinâmica da pobreza, mas não de uma pobreza, digamos, para chamar atenção, a começar da pobreza interior, do não se sentir grande coisa, do não se sentir proprietários da graça, de não fazer uso abusivo dos dons do Espírito e nem se apoderar do que é sagrado em proveito próprio. Então hoje, meus irmãos, nós estamos em festa. Parabéns a todos os franciscos e franciscas. Lamentável que alguns têm vergonha do nome Francisco, abreviam ou então nem assinam. Amados irmãos, vocês estão jogando no lixo um precioso diamante que é o seu nome. Desculpa dizer, talvez você não seja digno de se chamar Francisco. Você não seja digna de se chamar Francisca. Foi a misericórdia do Senhor, na pessoa dos seus pais e padrinhos, que assim definiram. E você deveria se alegrar por trazer o nome do santo que mais se aproximou de Cristo e que é reverenciado na igreja inteira, aclamado por papas, cardeais, bispos, desejado por todos os seus fiéis, agregados à Ordem Terceira Franciscana, a Ordem Franciscana dos Frades Menores, a Ordem Franciscana Capuchinha e Franciscana Conventual, as Irmãs Clarissas e todos os ramos decorrentes como as Clarissas Capuchinhas. Então, se você se chama Francisco, hoje é o seu onomástico, é um dia de festa. Eu não sei se você sabe, mas na Europa, o dia da festa não é o dia do aniversário da pessoa, é o dia do santo, né? Então se faz festa, se faz bolo, se faz torta, convida-se amigo, colocam-se cadeira, tocam-se, né, instrumento, tomam vinho, comem queijo, fazem um grande sarau, porque hoje o seu nome é Francisco. Então na Itália, por exemplo, na França e em todos os países da Europa, hoje tem festa na casa de quem assim se chama. E assim deveria ser todo católico no Brasil. Você que se chama Francisco, deveria fazer uma recepçãozinha para os seus amigos íntimos, já que não podemos aglomerar. Você que se chama Francisca, deveria chamar familiares e amigos para um bolo, um bom suco, um bom refrigerante, ou mesmo um vinho, fazer algo, porque hoje é o seu onomástico, é o seu nome. O meu é Emanuel, então é 25 de dezembro, ainda tem 8ª, né? Ainda tem mais 8 dias para celebrar o nome Emanuel. Então eu fico triste quando eu encontro um homem ou mulher que dizem que tem vergonha de se chamarem Francisco ou Francisca. Eu conheço um que lutou e tirou na justiça o nome Francisco. Meu Deus do céu, né? Que ignomínia, que vergonha, que insensatez. Não merece sequer o nome de Francisco. Ainda vai na justiça para tirar, porque é pejorativo para ele, vergonhoso, careta,
porque as pessoas começam a chamar Chico. Sim, o nosso querido Chico de Assis, qual o problema? Então, hoje é dia de festa para todo católico. Eu, sinceramente, não entendo um católico que não seja devoto de São Francisco. Agora, não adianta ser devoto, é preciso ser discípulo. Entrar na escola, como eu falo, né? No Vale de Assis, dentro da mística franciscana, no horizonte da experiência franciscana, mergulhar no mar das virtudes franciscanas, aurir força e coragem naquele grande vitral que é a personalidade cristificada de Francisco de Assis. Um grande abraço, e hoje um abraço franciscano, não é? Eu fiquei muito feliz quando descobri que o nome de Santa Teresinha, que é a nossa padroeira e minha mãe espiritual por excelência, se chama Francisca Teresa Martã. Então, ela se chama Francisca Teresa. Olha, Santa Teresinha, você que não tinha essa informação, o nome de cartório, digamos, dela, de batismo, é Francisca Maria Teresa Martã. Então ela tinha Francisca no nome, assinava Francisca, e ela era grande devota do Pai Seráfico. Assim nos diz a novíssima verba, né? Assim nos diz os últimos conselhos, né? Assim nos diz os livros como Conselhos e Lembranças, onde ela fala no Pai Seráfico, inclusive na história de uma alma. Então eu fiquei radiante de felicidade, porque eu fui vocacionado capuchinho com muita honra, não é? Meu formador era o Frei Geraldo e o Frei Benoni. Frei Geraldo depois tornou-se bispo, não é? E eu tinha a ideia de ser capuchinho, mas o Senhor me chamava para a espiritualidade do Carmelo. Eu descobri isso depois, lendo, relendo e guardando em mim a história de uma alma. Mas nunca me esqueci de um livro que li, O Espelho da Perfeição, pelo qual hoje, até hoje, São Francisco é meu pai seráfico, independente da minha espiritualidade carmelitana, porque ele é um santo universal. Ou então hoje um abraço bem franciscano para você, meu irmão, minha irmã, do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da comunidade católica Christus Dominus.